Num capítulo tranquilo e discreto da pequena vila costeira de Vila Nova de Mil Fontes, na região do Alentejo, vivia Sofia. A sua vida, à primeira vista, parecia tão organizada e previsível como as ondas que suavemente beijavam a praia da foz do rio Mira. Tudo estava no seu lugar, tão cuidadosamente arrumado como as toalhas macias guardadas no antigo armário de carvalho da cozinha. Mas, no fundo, a frescura desse arranjo já tinha desaparecido há muito ponto no seu apartamento modesto no terceiro andar de um prédio antigo, com uma varanda que dava para as ruas estreitas de calçada. Uma velha fotografia pendurada na parede parecia guardar mais segredos do seu casamento do que Sofia própria. O seu marido, Miguel, tinha sido inicialmente o exemplo perfeito do homem português ideal. Não bebia, não se exaltava, e até a tarefa de levar o lixo para a rua uma vez por mês era motivo de festa. Os amigos de Sofia sempre diziam, com toque de inveja, tens mesmo sorte, uma pessoa assim é difícil de encontrar. Porém, Miguel tinha um talento especial para a ironia, e o seu maior elogio era um frio e clínico hoje não pareces tão pálida. Soava mais a diagnóstico médico do que a um carinho romântico, e, de facto, era assim que Sofia começava a sentir o casamento. Uma rotina desbotada, sem cor, onde até o amor parecia um convite para uma consulta de rotina. No início, tudo parecia perfeito. Pequenos almoços a dois na pastelaria da esquina, noites passadas a ver novelas na televisão, churrascos na varanda com o aroma do mar ao fundo. Mas, com o passar do tempo, como a água quente que arrefece, a magia desvaneceu e ficou apenas um cheiro a mofo, um cinza pesado de tédio doméstico. Miguel chegava do trabalho, sentava-se em frente à televisão, e parecia fundir-se com o ecrã, desaparecendo ali. Sofia sentava-se ao lado, como um fantasma invisível, e o diálogo entre eles resumia-se a perguntas práticas. Onde está o sal? Quando é que pagas as contas? Os beijos tinham se tornado tão automáticos que Sofia jurava que Miguel os distribuía como um espirro. Involuntários e sem emoção. Determinada a salvar o que ainda restava do seu casamento, Sofia tentou mudar. Foram meses de transformações. Cortou o cabelo, experimentou cores que iam do castanho avermelhado às ondas selvagens, depois voltou ao liso e simples. Leu artigos sobre como reacender a paixão. Comprou lingerie cara, tão cara que equivalia a 3 sacos de arroz no mercado local. Tudo em vão. Miguel fingia não notar, ou talvez realmente não notasse. No mundo dele, os sentimentos de Sofia eram uma brisa leve, quase imperceptível, sem nunca justificar o esforço de os reconhecer. Até que um dia, Sofia simplesmente decidiu partir. Não bateu à porta, não gritou, não fez drama. Apenas juntou a sua mala, olhou para o espelho com os olhos carregados de todas as desilusões acumuladas, e saiu. O seu rosto redondo, a pele clara, os cabelos castanho claros ligeiramente ondulados, refletiam uma resignação que, pela primeira vez, tinha algo de libertador. Vestia um vestido cinzento simples, de corte cruzado à frente, justo ao corpo, como se finalmente se tivesse dado permissão para ser quem realmente era. Pequenos brincos de prata brilhavam discretamente nas orelhas, e um colar simples pendia no pescoço. A joia da liberdade recém-descoberta. Miguel ficou incrédulo, como um aluno que falhou a exame sem saber por quê. Primeiro vieram as chamadas cheias de orgulho, depois o desespero, e finalmente gritos de súplica. És a única para mim, percebi tudo, dá-me uma chance. Mas essa chance era para Sofia, não para ele. As primeiras semanas foram difíceis. O silêncio dentro de casa era sufocante, cada barulho parecia um grito, a colher que caía no copo, o eco dos passos no corredor. Mas, lentamente, Sofia começou a saborear a solidão. Era como um vinho encorpado, amargo e quente, envolto numa manta macia. A sua própria companhia pela primeira vez em muitos anos. Passou a andar pela casa com uma camisola larga que antes nunca usaria perto de Miguel, com meias até os joelhos e um ar relaxado que quase cheirava desafio. Bebia chá na cama, sem arrumar as mantas, permitia-se pequenos luxos que antes eram proibidos. E trouxe para casa um cãozinho de orelhas pontudas e olhar alegre, que chamou de Névoa. Os amigos não acreditaram. Estás mesmo sozinha? Não estás a tentar enganar ninguém? Insistiam eles. Não, tenho só a mim, respondia Sofia, sorrindo. E assim, entre banhos de espuma, cremes com cheiro a baunilha, e passeios ao pôr do sol pela praia, Sofia redescobriu-se. Pela primeira vez em muito tempo, não procurava amor, não deslizou o dedo pelas apps de encontros, nem olhou para ninguém no supermercado. Apenas vivia, respirava, e sentia. E foi numa noite assim, fria e silenciosa, que algo inesperado começou a acontecer. Sofia estava deitada no seu quarto, vestindo um hobby de malha fina cor de vinho, com rendas delicadas a emoldurar o decote amarrado à frente. Sob ele, não havia mais nada além da sua pele morena e levemente úmida do banho. Os cabelos soltos, ainda molhados, deslizavam pelos ombros em ondas suaves.
Ao seu lado, o cachorro Névoa dormia tranquilamente, a respiração calma e orelhas ligeiramente mexendo-se, como se sentisse a inquietação que a dona tentava esconder. Ao longe, o som dos relógios marcava as horas, mas Sofia não conseguia adormecer. O silêncio da casa era uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. De repente, sentiu um toque suave, quase etéreo, como um sopro de ar na pele, subindo lentamente pela coxa até ao ventre. Congelou. Os olhos fechados, o corpo alerta, respirava fundo para não perder o controle. Era um toque estranho, mas não assustador, antes, provocador, uma dança silenciosa entre o medo e o desejo. Aquela sensação despertou algo adormecido, uma chama que não se apagava há muito tempo. Sofia entregou-se ao momento, permitindo que o estranho toque a percorresse, sentindo o coração bater como quando era apenas uma rapariga sonhadora. Agora era mulher, sabia o que queria, e não fugiu. Nem gritou. Ficou ali, permitindo que o mistério se instalasse, enquanto Névoa repousava, confiante e vigilante. Na manhã seguinte, Sofia vestiu seu vestido branco favorito, de alças finas, que deixava os ombros nus e moldava o corpo com elegância. Nos pés, sapatilhas rosa empoeirado, e no dedo, um anel de ágata que lhe tinha sido oferecido pela mãe. Olhou para o espelho e sorriu. Mudei, murmurou, não só saí de Miguel, saí de mim mesma antiga. Mas isso era só o começo. Decidiu que naquela noite testaria os seus limites, as suas forças, descobriria até onde podia ir e assim, numa noite fresca de Vila Nova de Mil Fontes, sob o céu estrelado e o som distante do mar, Sofia caminhava pela marginal acompanhada de Névoa, pronta para reescrever a sua história. Mas a verdadeira tempestade ainda estava para vir. A brisa fresca do Atlântico acariciava o rosto de Sofia enquanto ela caminhava pela marginal de Vila Nova de Mil Fontes, acompanhada por Névoa, o pequeno cão de orelhas pontiagudas e olhar atento que era agora sua fiel companhia. O céu noturno estava limpo, e a lua cheia iluminava as ondas que batiam suavemente na areia escura da praia. O cheiro a sal misturava-se com o aroma dos pinheiros que ladeavam o caminho, criando uma sensação de paz que contrastava com o turbilhão de emoções que fervilhava dentro dela. Sofia vestia um vestido de alças finas creme, com pequenos bordados em tons dourados que captavam a luz da lua, ajustando-se delicadamente ao seu corpo esguio e realçando as suas curvas femininas. O tecido suave movia-se com a brisa, revelando um pouco das suas pernas longas e torneadas. Nos pés, um par de sapatilhas de couro macio cor de areia, práticas para caminhada, mas que não diminuíam a elegância natural da mulher que as calçava. O seu cabelo castanho claro caía em ondas soltas, algumas mechas dançando ao sabor do vento, enquanto um colar simples de prata repousava sobre o seu colo, brilhando com reflexo prateado. Névoa trotava ao seu lado, feliz e alerta, de vez em quando soltando pequenos latidos para afastar algum gato atrevido ou para brincar com as folhas secas que o vento levantava. A tranquilidade daquela noite parecia um bálsamo para Sofia, que tentava, a cada passo, afastar as sombras do passado. Enquanto caminhavam, a figura de um homem surgiu na distância, vindo em direção a eles pela calçada iluminada por postes antigos de ferro forjado. Era Murilo, um velho amigo de infância, que Sofia não via há anos. Tinha agora 30 e poucos anos, era alto e atlético, com uma barba por fazer que lhe conferia um ar descontraído, e os olhos castanhos claros brilhavam com a mesma intensidade de quando partilhavam segredos no recreio da escola. Vestia uma camisa azul de linho, desabotoada no colarinho, e calças de ganga claras, o que lhe dava um aspecto casual e ao mesmo tempo elegante. Mas olha quem está aqui, exclamou Murilo, sorrindo com genuína surpresa e alegria ao ver Sofia. Não esperava encontrar-te por estas bandas. Ele agachou-se para acariciar Névoa, que abanou o rabo com entusiasmo. Sofia sorriu, sentindo uma onda de nostalgia e conforto. Também não esperava encontrar-te, Murilo. Faz tanto tempo. A sua voz era suave, mas firme, como se finalmente tivesse encontrado uma base sólida para se apoiar. Eles começaram a caminhar juntos, conversando sobre os anos que passaram, as mudanças, as perdas e os pequenos triunfos. Murilo notava a transformação que Sofia tinha sofrido, a postura confiante, o brilho nos olhos, a liberdade que transparecia em cada gesto. Pareces outra pessoa, Sofia. Mais viva, mais, tu mesma, comentou ele, com um tom meio brincalhão, meio sério. Até o Névoa parece mais feliz contigo. Sofia riu-se, um som leve e musical que fazia o coração de Murilo acelerar, embora ele tentasse disfarçar. Névoa é o meu novo melhor amigo. Ele sabe mais sobre mim do que muita gente. Enquanto caminhavam, Sofia sentia o peso do passado levantar-se com o vento, mas também via a possibilidade de um novo começo. Murilo era uma ligação à infância e, talvez, uma chave para desbloquear partes de si mesma que ainda estavam por descobrir. Quando chegaram a um banco de madeira perto do cais, sentaram-se sob uma luminária antiga que lançava um círculo de luz amarelada.
Sofia tirou o casaco leve que trazia por cima do vestido e sentou-se com as pernas cruzadas, olhando para o mar. Sabes, Murilo, começou ela, há coisas que não contei, segredos que carreguei sozinha. E há uma parte de mim que ainda tem medo do que o futuro reserva. Murilo olhou-a nos olhos, oferecendo um sorriso tranquilizador. Não precisas de enfrentar isso sozinha. Eu estou aqui. Por um momento, tudo pareceu suspenso, o mundo reduzido àquela conversa íntima. Mas então, um som estranho vindo da direção do porto interrompeu a tranquilidade. Um barulho metálico, seguido de um sussurro quase inaudível. Névoa ergueu as orelhas, ficando em alerta. Ouviste isso? Perguntou Sofia, franzindo as sobrancelhas. Murilo acenou com a cabeça. Parece alguém ou algo a mexer-se por ali. Vamos dar uma olhada? Eles levantaram-se, com Névoa a liderar o caminho, e seguiram a direção do som até chegarem a uma pequena doca onde vários barcos de pesca estavam ancorados. A luz amarela da lanterna de um dos barcos tremia, e sombras moviam-se entre as embarcações. De repente, uma figura encapuzada saiu de trás de um barco, segurando um objeto que reluzia sob a luz da lua. Sofia congelou, o coração disparado. Murilo colocou-se à frente dela, em posição protetora. Quem está aí? Murilo chamou, firme. A figura parou, hesitou, e depois deu um passo à frente, revelando o rosto pálido de um homem que Sofia reconheceu imediatamente. Era Joaquim, um antigo conhecido da vila, envolvido em negócios obscuros e com um passado suspeito. O seu olhar era frio e calculista. Boa noite, Sofia, disse ele com um sorriso sinistro. Temos assuntos pendentes. Antes que pudessem reagir, Joaquim lançou o objeto para o chão, um envelope grosso e pesado, e desapareceu entre as sombras, deixando para trás um cheiro forte de maresia e mistério. Murilo pegou o envelope, abriu-o cuidadosamente, e puxou uma série de fotografias e documentos que mostravam Sofia em situações que ela nem se lembrava terem sido registradas. Imagens que poderiam destruir a sua nova vida, segredos do passado que ela pensava enterrados para sempre. Sofia sentiu o mundo desabar à sua volta. A liberdade que tanto lutara para conquistar estava agora ameaçada por fantasmas que regressavam com vontade de vingança. Névoa latiu baixinho, como se percebesse o perigo que se aproximava. Murilo olhou para Sofia, os olhos cheios de preocupação. Vamos resolver isto, Sofia. Não está sozinha, prometeu ele. Mas naquele instante, a porta do apartamento de Sofia, que tinham deixado aberta para não perderem tempo, bateu com força, ecoando pela noite como um trovão. Sofia virou-se lentamente, sentindo sangue gelar nas veias. Quem poderia ser a essa hora? E o que mais estaria para vir? O mistério só começava a desenrolar-se, e a pequena vila de Vila Nova de Mil Fontes estava prestes a ser palco de segredos, paixões e perigos que mudariam para sempre a vida de Sofia. Enquanto isso, Névoa, com as orelhas em pé e os olhos brilhantes, parecia entender que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. E a pergunta que pairava no ar era: estaria Sofia pronta para enfrentar não só o seu passado, mas também os segredos que o futuro lhe reservava? O som da porta bater ecoou pela noite tranquila de Vila Nova de Mil Fontes, quebrando a calma como uma onda violenta arrebentar no penhasco. Sofia sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e adrenalina invadir-lhe o corpo. Murilo permaneceu ao seu lado, firme, enquanto Névoa rosnava baixo, as orelhas em pé, como um pequeno guarda-costas peludo e incansável. Com um suspiro profundo, Sofia aproximou-se da porta, os pés descalços a tocarem o chão frio do corredor. O vestido creme que usava esvoaçava suavemente com a sua respiração acelerada, e as mãos ligeiramente trêmulas seguiam o contorno das pequenas contas douradas bordadas no tecido. Ao abrir, deparou-se com uma figura inesperada, uma mulher de aparência distinta, envolta num casaco preto que mal disfarçava sua elegância natural. Era Inês, uma antiga colega da universidade e amiga de longa data, cuja presença em Vila Nova de Mil Fontes era tão rara quanto um eclipse solar. Os seus olhos verdes brilhavam com intensidade, e um sorriso enigmático curvava os lábios pintados de vermelho escarlate. O cabelo castanho escuro caía em ondas suaves até os ombros, e um colar de pérolas delicadas adornava o seu pescoço, contrastando com o aspecto simples e descontraído de Sofia. Sofia, precisamos de conversar, disse Inês, a voz firme, mas com uma ponta de urgência. Sofia hesitou, mas o olhar determinado da amiga não deixava espaço para dúvidas. Fechou a porta lentamente, sentindo a tensão aumentar no ar. O que se passa, Inês? Perguntou, tentando manter a voz calma. Recebi notícias preocupantes sobre o envelope que encontraste, respondeu Inês, tirando um pequeno pacote do interior do casaco. Parece que há mais gente interessada no teu passado do que imaginávamos. Murilo franziu o sobrolho, colocando-se ao lado de Sofia, pronto para proteger a amiga. Névoa, por sua vez, continuava alerta, farejando o ar com atenção. Que tipo de gente? Perguntou Sofia, os olhos arderem de ansiedade. Inês suspirou,
olhando para o chão antes de responder. Pessoas que não hesitarão em usar esses segredos para te controlar. E não são apenas figuras locais. Há ligações a Lisboa, há negócios obscuros que envolvem o porto e até a política. Sofia sentiu uma onda de vertigem. A sua vida, que parecia estar finalmente a ganhar cor e liberdade, estava prestes a ser engolida por uma teia de intrigas muito maior do que podia imaginar. Tentando acalmar o tumulto interno, Sofia aproximou-se da janela. Lá fora, o mar continuava a murmurar segredos ao ritmo das ondas, enquanto a lua espiava por entre as nuvens, como uma testemunha silenciosa. O que é que eu faço agora? Perguntou, sentindo o peso da responsabilidade a esmagar-lhe os ombros. Inês olhou-a nos olhos, com uma determinação que inspirava confiança. Vamos enfrentar isto juntas. Mas precisas de estar preparada para o que vem por aí. Não será uma caminhada fácil. Sofia. De repente, um som abafado veio do quarto. Névoa levantou-se num salto, correndo para o corredor e latindo furiosamente. Sofia e Murilo trocaram olhares preocupados, enquanto Inês seguia o cãozinho com passos rápidos. Chegaram ao quarto, onde encontraram uma pequena caixa preta, cuidadosamente colocada sobre a mesa. Sofia aproximou-se, o coração a bater com força, e abriu-a lentamente. Dentro, um bilhete manuscrito dizia apenas: nem toda verdade quer ser descoberta. Cuidado com quem confias, pois as sombras são mais longas do que imaginas. Sofia sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. A mensagem era clara. Alguém estava a jogar um jogo perigoso, e ela era a peça central. Murilo apertou-lhe a mão, num gesto de apoio silencioso. Inês aproximou-se, pousando uma mão no ombro de Sofia. Não está sozinha, repetiu, com convicção. Mas naquele momento, um ruído estranho veio da porta da frente. Passos rápidos, quase furtivos, aproximavam-se. Sofia prendeu a respiração, sentindo a tensão crescer como uma tempestade prestes a arrebentar. Névoa avançou para a porta, soltando um latido estridente que ecoou pelo apartamento. Sofia correu para a entrada, abrindo a mal e encontrando-se cara a cara com um homem alto, de olhar penetrante e expressão séria. Temos que falar, Sofia, disse ele, a voz grave e urgente. O teu passado está prestes a te alcançar, e desta vez não haverá como fugir. Sofia sentiu o mundo girar à sua volta. Quem era aquele homem? E que segredos escondia a noite de Vila Nova de Mil Fontes? Enquanto a porta se fechava atrás dele, a pequena vila parecia mergulhar numa escuridão ainda mais profunda, onde paixão, medo e mistério se entrelaçavam num destino incerto. E assim, naquela noite que prometia ser longa, Sofia percebeu que a verdadeira luta pela sua liberdade e pelo seu futuro estava apenas a começar. Mas quem seria este homem misterioso? E que segredos obscuros traria consigo? Só o tempo e a coragem de Sofia o revelariam. Enquanto isso, Névoa, fiel guardião da sua dona, mantinha-se alerta, pronto para enfrentar qualquer sombra que ousasse ameaçar aquele novo capítulo. A história continuava, e o destino de Sofia pendia numa linha tão fina quanto as rendas do seu vestido, entre o passado que teimava em não morrer e o futuro que ela ousava reconstruir. A manhã seguinte em Vila Nova de Mil Fontes despontou com um céu pintado de tons suaves de laranja e rosa, como se o céu quisesse trazer um pouco de esperança para Sofia depois da noite tumultuosa. No entanto, dentro do seu apartamento, a atmosfera ainda estava pesada, carregada de dúvidas e segredos que pairavam no ar como uma neblina espessa. Sofia sentou-se à mesa da cozinha, vestida com uma blusa de linho branca de mangas compridas enroladas até os cotovelos e umas calças de ganga claras que realçavam as suas pernas longas. O cabelo, ainda ligeiramente úmido do banho, estava preso num rabo de cavalo descontraído que deixava escapar alguns fios soltos que emolduravam o rosto delicado, com as maçãs do rosto levemente rosadas pelo frio da manhã. Os seus olhos, porém, carregavam uma mistura de determinação e cansaço. Murilo estava ao seu lado, preparando café numa cafeteira tradicional, enquanto Névoa dormia enrolado num tapete junto à lareira, ocasionalmente abanando o rabo. Não podemos ignorar o que aconteceu ontem, disse Murilo, entregando-lhe uma chávena fumegante. Esse homem misterioso não veio para brincar. Sofia pegou na chávena, sentindo o calor reconfortante a espalhar-se pelas mãos. Respirou fundo e olhou pela janela, para o mar que brilhava sob o sol da manhã. Eu sei, respondeu, a voz firme. Mas não posso deixar que o medo me paralise. Preciso de respostas. Nesse momento, o telefone tocou. Sofia trocou um olhar rápido com Murilo antes de atender. Do outro lado da linha, a voz de Inês soava urgente. Sofia, temos um problema, disse Inês, com um tom baixo e preocupado. Alguém esteve na farmácia hoje de manhã. Perguntaram por ti, mas não ficaram satisfeitos quando disseram que não estavas. E não eram pessoas para brincadeiras. Sofia engoliu em seco. A sua vida, que já não era propriamente pacata, estava a transformar-se num jogo perigoso, onde cada passo podia ser fatal. Obrigada, Inês.
Vou ficar atenta, respondeu, desligando o telefone. Murilo aproximou-se, colocando uma mão reconfortante no ombro de Sofia. Temos que agir rápido. Talvez seja a hora de procurar ajuda fora daqui. Sofia assentiu, sentindo a responsabilidade a crescer. Sabia que não podia enfrentar sozinho os fantasmas que o passado lhe trazia. Decidiu então visitar o mercado local, um lugar vibrante onde as cores e os sons contrastavam com a tempestade que se formava na sua mente. Vestia um vestido azul claro de algodão, com pequenas flores brancas bordadas nas mangas curtas, e sandálias de couro castanho. O cabelo solto balançava com cada passo, e um lenço estampado em tons de azul e verde estava preso delicadamente ao pescoço, dando-lhe um ar fresco e natural. No mercado, entre as bancas de peixe fresco e os aromas intensos das ervas e especiarias, Sofia sentiu por momentos a leveza da vida cotidiana. Mas o olhar atento de Névoa, que a seguia de perto, lembrava-lhe que o perigo estava sempre à espreita. Enquanto caminhava, uma senhora idosa, dona do quiosque das azeitonas, sorriu para ela e comentou com um ligeiro tom de brincadeira: minha filha, estás com um ar tão fresco que até o mar deve ter inveja. Mas cuidado com as ondas, que às vezes são traiçoeiras, como certas pessoas. Sofia riu-se, agradecendo o conselho velado. Era bom sentir a solidariedade da vila, mesmo quando seus próprios segredos ameaçavam desmoronar tudo. De repente, um homem alto, de fato escuro, aproximou-se. Tinha um ar sério e discreto, e nos olhos havia uma mistura de preocupação e determinação. Sofia Santos? Perguntou, com a voz firme. Ela assentiu, desconfiada. O meu nome é Ricardo. Fui enviado para te ajudar. Sei do que estás a passar, e não estás sozinha. Sofia sentiu um misto de alívio e tensão. Finalmente, uma ajuda real, mas também a confirmação de que os perigos eram maiores do que imaginava. Ao lado, Murilo apertou-lhe a mão, e Névoa latiu baixinho, como se percebesse a importância daquele momento. Então vamos a isto, disse Sofia, com um sorriso decidido. A minha vida está prestes a mudar para sempre, e desta vez, eu é que vou controlar o destino. Mas enquanto caminhavam juntos para enfrentar o desconhecido, uma figura observava ao longe, escondida atrás das sombras das casas brancas da vila. Um sorriso cruel curvou seus lábios enquanto murmurava: mal sabe ela que o jogo só agora começou. E que, em breve, tudo que conhece vai ser virado do avesso. E assim, a pequena vila de Vila Nova de Mil Fontes preparava-se para testemunhar uma batalha onde o amor, a traição e o segredo se entrelaçariam numa teia de mistério e paixão. Mas o que Sofia ainda não sabia era que, para vencer, teria que mergulhar nas profundezas mais obscuras do seu passado e enfrentar não só os seus inimigos, mas também os seus próprios demônios. O sol poente tingia o céu de Vila Nova de Mil Fontes com tons quentes de dourado e púrpura, projetando sombras longas pelas ruas de calçada. Sofia caminhava lentamente pela praça central, o vestido azul claro a ondular suavemente com a brisa suave do Atlântico. Nos seus olhos brilhava uma mistura de determinação e uma ponta de vulnerabilidade, como se cada passo fosse um desafio contra o peso dos segredos que carregava. Ao seu lado, Murilo mantinha-se vigilante, o olhar atento a cada movimento ao redor. Névoa trotava alegremente, mas sempre próximo da dona, como uma sentinela silenciosa e fiel. Sofia sentia, em cada fibra do seu corpo, que a vida que conhecia antes já não existia. O passado, com as suas sombras e mistérios, teimava em persegui-la, enquanto o futuro parecia uma página em branco, cheia de promessas e perigos. Nessa mesma noite, no interior do seu apartamento, Sofia preparava-se para um encontro que poderia mudar tudo. Vestia um vestido de seda cor de vinho, com alças finas que deixavam os ombros à mostra e um decote elegante, sem nunca perder a classe. O tecido escorregava pelo seu corpo, moldando-se às suas curvas com uma sensualidade discreta e poderosa. Nos pés, um par de sapatos de salto médio em tom nude, que equilibravam conforto e elegância. O cabelo estava preso num coque solto, com algumas mechas soltas que acariciavam um pescoço delicado. Um par de brincos de prata pendia, brilhando suavemente à luz das velas que iluminavam o quarto. Enquanto aplicava um batom vermelho escuro, que realçava os seus lábios carnudos, Sofia sentia uma mistura de nervosismo e excitação. O encontro daquela noite não era apenas uma reunião, era uma aposta na sua nova vida, uma tentativa de retomar o controle sobre o seu destino. Murilo, que a observava do outro lado da sala, sorriu com aprovação. Estás maravilhosa, disse, com um tom de genuína admiração. Sofia sorriu de volta, sentindo-se mais forte do que nunca. Obrigada, Murilo. Preciso de toda a força que puder reunir. Pouco depois, bateram à porta. Névoa latiu, anunciando a chegada do visitante. Sofia abriu e encontrou Ricardo, o homem que tinha aparecido no mercado, com seu fato escuro e olhar sério, mas gentil. Pronta?
Perguntou ele, estendendo a mão. Ela aceitou, sentindo a firmeza do seu aperto e o conforto da sua presença. Juntos, saíram para a noite, onde a vila parecia suspensa entre o passado e o futuro, entre o silêncio e os segredos prestes a ser revelados. Medida que caminhavam pelas ruas estreitas, iluminadas por lanternas antigas e o brilho suave da lua, Sofia sentiu que estava a entrar num território desconhecido, onde cada sombra podia esconder uma ameaça ou uma esperança. Chegaram a um pequeno café escondido numa esquina, onde sussurros se misturavam com o aroma forte do café e o som suave do fado ao fundo. Ali, esperava-os uma figura discreta, que os cumprimentou com um olhar cheio de significado. Era Ana, uma jornalista investigativa com contactos em Lisboa, conhecida por desenterrar verdades que muitos preferiam manter enterradas. Sofia, Ricardo, começou Ana, com voz baixa. O que está em jogo é maior do que imaginas. Os documentos que viste são apenas a ponta do iceberg. Há uma rede de corrupção ligada ao porto, que envolve empresários, políticos e até figuras da tua própria vila. Sofia engoliu em seco. O peso da responsabilidade parecia agora quase insuportável. E o que eu posso fazer? Perguntou, olhando para Ana. Precisamos de provas, respondeu Ana. Algo que ligue esses documentos a quem está por trás. E tu, Sofia, és a chave para isso. Durante horas, discutiram estratégias, planos e possíveis aliados. Sofia sentiu seu espírito a fortalecer-se, apesar do medo inevitável. Ao sair do café, sentiu a brisa fresca da noite no rosto e olhou para o céu estrelado. É o meu momento, pensou, deixar para trás o medo e abraçar a liberdade. Mas no silêncio da escuridão, uma figura observava a distância, o rosto escondido pela sombra de um capuz. Um sorriso malicioso curvou seus lábios enquanto murmurava para si mesmo: Sofia, não sabes no que te estás a meter. E vais aprender da pior maneira que a liberdade tem um preço. Névoa, alerta como sempre, latiu para o vazio, como se pressentisse o perigo iminente. A batalha pela verdade, pela justiça e por um novo começo mal começava em Vila Nova de Mil Fontes. E Sofia estava pronta para enfrentar o que viesse, mesmo que isso significasse caminhar à beira do abismo. Mas até onde estaria disposta a ir? E quem seriam os verdadeiros inimigos, escondidos atrás de sorrisos e promessas? A resposta estava nas sombras da vila, esperando para ser descoberta.